Bom dia, amados irmãos em Cristo. Com muita alegria que eu venho mais esse momento aqui compartilhar da palavra de Deus, para que juntos a gente possa crescer e se fortalecer no Senhor. Então quero antes orar aqui por esse tempo que teremos juntos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento em que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a ouvirmos da Tua palavra, a participarmos do repartir do pão e a participarmos, Senhor, da Tua presença, da Tua glória, aonde somos renovados, fortalecidos e avivados por Ti, ativados numa fé inabalável por Ti. É isso que nós queremos e eu consagro esse momento a Ti e peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja falando, usando a minha vida, a minha boca, e para que a Tua mensagem ela chegue ao coração de cada um dos meus irmãos, gerando vida e renovo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje então, queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra que é bem conhecida, que está em 1 Samuel, no capítulo 17, onde nós conhecemos aí sobre a grande batalha entre Davi e Golias, mas eu sempre gosto de trazer um pouquinho antes disso, um contexto anterior a isso, quando nós lembramos quem era Davi, né? Ele era o filho mais novo, o caçula, por vezes não visto com aquele olhar, de repente, de um filho que iria vivenciar o extraordinário, mas Deus tinha o extraordinário para ele. Deus tinha algo precioso reservado para a vida dele, porque quando Deus levanta o profeta para ir na casa de Jessé, o profeta Samuel, o Senhor fala para ele, eu não vejo a aparência, né? Eu vejo o coração. O Senhor via no coração daquele menino um coração que buscava intimidade, um coração que buscava conhecer mais de Deus e que buscava agradar a Deus acima de todas as coisas. E é isso, o Senhor está em busca desse coração que deseja e anseia por viver os planos, as promessas daquilo que eu entendo que o plano de Deus, ele é melhor. Ele é infinitamente melhor do que os meus. E Deus então escolhe este menino e diz para ele que ele seria o futuro rei de Israel. Ele não sabia em que momento isso iria acontecer, ele não sabia em que momento essa promessa ia se cumprir. Mas Deus tinha uma promessa, e Deus tem uma promessa para minha e para a tua vida. Ele fala em Jeremias 29:11, que é um texto que eu amo, onde ele diz que os planos que ele tem para nós, os planos que ele tem para minha e para a tua vida, é um plano de dar um futuro de prosperidade e esperança e não de desgraça, para nos dar o fim que nós desejarmos. Então, queridos, Deus tem um plano, Deus tem uma promessa para a tua vida. E Ele está totalmente decidido em completar essa promessa sobre as nossas vidas. E Davi então recebe essa promessa de que seria rei, só que até essa promessa se cumprir, até as promessas do Senhor se cumprir na minha e na tua vida, nós passamos pelos processos. E o processo de Davi, né, que a gente vê até chegar a essa grande batalha com Golias, foi que Deus permitiu, né, ele sendo o pastor das ovelhas do pai dele, ele permitiu Davi entender o que era, primeiramente, amar ali as ovelhas, cuidá-las, alimentá-las e protegê-las. E nesse protegê-las, Davi enfrentou duas situações bem difíceis, que foi um leão e que foi um urso, animais selvagens, onde Davi viu o poder de Deus atuando através da vida dele, combatendo esses dois animais. E isso se tornou na vida de Davi um mover que ele entendia que era Deus atuando de um modo tão profundo, tão tremendo, que ele conseguiu com essas experiências, com as experiências que você passa, que eu passo, seja quais elas forem, seja qual for o deserto, qual foi o momento, de repente, como eu ouvi um testemunho daquele rapaz que
que criou ali, começou o projeto do The Chosen, né? Que ele fala do fracasso ao The Chosen, né? Ele fala que o fracasso foi ele diz assim, foi o que levou ele a vivenciar algo que ele ainda de repente nunca tinha vivenciado com o Senhor. Que a gente possa entender que os momentos, os desafios, os desertos, mesmo que sendo difíceis, são eles que estão construindo e nos treinando para algo muito maior do que a gente não consegue discernir, porque a palavra de Deus também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não fazemos ideia do que Deus tem preparado para cada um de nós, mas nós podemos crer que as promessas dele, que são infinitamente melhores que as nossas, vão se cumprir, desde que a gente continue firmes no Senhor, desde que a gente continue mantendo os olhos fitos em Cristo, e desde que a gente também diga não às bandejas. Eu achei muito bacana ouvindo um pastor ontem, que ele dizia assim, ele fez essa relação, ele disse, é como se eu vejo lá na frente um bolo de chocolate lindo, maravilhoso, com uma cobertura, e no meio do caminho vão me oferecendo balas, vão me oferecendo trufas, e só que eu sei que tem algo muito maior, muito melhor me aguardando. E nós precisamos dizer não a essas ofertas, a essas migalhas que vão sendo ofertadas no meio do caminho. E são elas que vão nos preparando para recebermos o que Deus tem sonhado para minha e para a tua vida. Então eu quero ler com você, então 1 Samuel capítulo 17, a partir do finalzinho do versículo 20, que fala o momento em que Davi chega ao acampamento, onde estavam os homens então. Então ele chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha. O exército estava saindo para ir às suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha da batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Amados, vamos guardar essa palavra. Fugiram cheios de medo. Davi, e assim como nós, somos treinados antes de chegar o dia da batalha. Nós vivemos experiências com o Senhor, testemunhos, e são eles que nos fortalecem para esse dia. E quando chegou esse momento em que Davi chega naquela hora ali desse confronto de Golias, Davi ouve aquele homem e vê um exército inteiro que tinha sido treinado pelos homens para guerras, que tinham armas, que tinham armaduras, mas que algo principal não tinham: experiências com Deus. Porque a cada área da nossa vida que somos provados e que passamos pelas provações e somos aprovados, nós recebemos autoridade espiritual, queridos. Então, quando estamos passando, permaneçamos firmes, sem fugir, sem recuar, mas sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir as promessas. E naquela hora, o que aconteceu? O que Davi viu? Que aqueles homens que tinham exteriormente toda uma capacidade física para lutar e para combater, o que eles fizeram? Eles recuaram, eles fugiram e o medo os paralisou. Diferentemente, a gente vê aqui na vida de Davi que ele entendia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, que ia fazer aquela guerra ser destruída, aquele gigante ser destruído, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E foi com base nisso que Davi, ele foi adiante. E a gente vê adiante dizendo então, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?
Então repetira a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Então Davi estava ouvindo a promessa que ele receberia, agora não de Deus, mas a receberia aqui dos homens. E segue adiante, a partir do versículo 31, que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então, amados, o que o Senhor ele fala? Que o inimigo, ele por vezes, ele faz com que os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Ele quer nos paralisar, ele quer te paralisar, ele quer fazer com que esse teu desafio, esse teu deserto se torne muito maior do que ele realmente é, diante do poder de Deus. Ele quer fazer com que tu olhe para aquela pessoa a quem tu está intercedendo e orando, se torne algo que para ti diga: não, esse aí é impossível, eu não vou mais continuar orando, eu não vou mais continuar intercedendo, nem jejuando. Deus, ele quer te o inimigo, ele quer te paralisar, porque ele sabe que se ele te paralisar, tu não vai dobrar teu joelho e orar, porque ele sabe que quando tu fizeres isso, e se tu continuares nessa posição, nesse posicionamento, ele vai ter que sim recuar, e ele vai ter que sim ser destruído para a glória de Deus. Então, amados, o que o Senhor fala? Que o inimigo, ele não quer só que tu fuja de onde Deus tem te levado, de onde Deus te colocou para você estar. Ele quer te dar medo, ele quer te gerar medo, e ele quer te gerar abatimento espiritual, porque ele sabe que se tu estiveres abatido, tu vai estar também sendo uma presa fácil para que ele possa te oprimir e te paralisar completamente, para que você não viva e para que Deus não cumpra na tua vida tudo o que ele tem planejado e sonhado, e para que as vidas que o Senhor deseja alcançar através da tua vida também não sejam alcançadas. Você entendeu? Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós, assim como Davi está nos ensinando? Davi entendia sim que ele não tinha condições nenhuma de lutar com aquele gigante, mas ele sabia que o mesmo Deus que estava com ele, que fez ele destruir um leão e um urso, estaria para que ele pudesse, o nome dele fosse glorificado. Então, o abatimento não vem de Deus, é um sinais de alertas. Tá com medo? Tá sentindo com vontade de sair da onde Deus te colocou? Tá vindo abatimento? Repreende. É sinal alerta, é aquela luz piscando, alerta, alerta, alerta. E ora, dobra o teu joelho, clama, pede pela presença de Deus, pede pelo renovo do Senhor, e Ele virá sobre ti. Porque o Senhor, Ele não desperdiça nenhuma das tuas orações, nenhuma lágrima tua é desperdiçada, todas elas são guardadas em odres. Olha que coisa mais maravilhosa. E ele segue então: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. E aqui, amados, Davi, ele sabia exatamente disso. Mas ele não ficou chateado, ele não ficou abatido pelo que Saul estava dizendo, porque ele sabia que ele realmente não tinha. Mas algo que Davi, ele entendia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Ele tinha a palavra de Deus guardada no coração dele. A palavra de Deus, ela fala em Salmos, ela fala em Provérbios, que precisamos guardar a palavra de Deus. Nas armaduras do Senhor, a espada que vai combater com todo o dardo inflamado do maligno. A espada que é a palavra de Deus, que o próprio Jesus combateu o próprio Satanás no deserto naqueles 40 dias, foi com a palavra. A palavra que vai quebrar com esse dardo. O que é o dardo inflamado? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, Davi, naquele momento, lembrou, trouxe a memória. Ele precisou trazer a memória e precisou falar para Saul quem era o Deus que ele servia. E ele diz então: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca.
Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então ele tentou colocar sobre Davi nesse momento toda uma armadura de guerreiro. Só que Davi não estava acostumado com aquilo, então ele tira tudo aquilo e ele, de um modo sobrenatural, porque para que a glória de Deus seja manifesta, a gente precisa entender que não vai ser pela tua força, não vai ser pelo teu jeito, não vai ser pela tua capacidade, não vai ser pelo teu intelecto. Vai ser quando você entende que é com as armas espirituais que você tem as maiores vitórias da sua vida. Guarda isso, não é pelo seu jeito, não é pelo seu esforço, não é pela sua força, não é, queridos. É pela força do Deus Todo-Poderoso que nós recebemos as maiores vitórias e vemos e vivenciamos os maiores milagres da nossa vida. E é isso que o Senhor está nos ensinando através da vida de Davi. Então ele pega o cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Amados, pela terceira vez, a gente vê aqui Davi ouvindo algo que o inimigo ele ama fazer. Ele gosta de afrontar, colocar você numa situação de medo. Esse daqui, esse gigante, ele é a representação daquela própria voz que por vezes vem para querer te desestabilizar emocionalmente. Mas, amados, olha que maravilhosa é quando nós tomamos posse da palavra de Deus, quando nós nos posicionamos, quando nós mantemos comunhão com o Senhor, quando nós lemos da sua palavra. Nós ouvimos as afrontas e nós temos o quê? Quando aquilo vem para nos desestabilizar, nós pegamos e dizemos: está repreendido em nome de Jesus. E olha o que Davi fala para ele. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. E esse dardo, amado, aí é que vem a resposta e o mistério maravilhoso. O que é o dardo inflamado? Quando o Senhor fala lá em Efésios 6 sobre a armadura do cristão, o Senhor, ele fala que a palavra dele vai combater com todo o dardo inflamado do maligno. Quando eu estou firmado na palavra, na promessa de Deus, e vem um dardo, eu consigo quebrar, romper com esse dardo através da palavra. Quando eu não aceito esse dardo e eu venho com a palavra e declaro a palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e eu declaro quais são as promessas, e esse dardo é rompido em nome de Jesus Cristo. Mas tem algo bem precioso, amados, também sobre ainda a armadura do cristão. Ele fala sobre o capacete da salvação, para nós estarmos com a nossa mente guardada, blindada. Eu preciso estar cada dia renovando a minha mente na palavra do Senhor. Eu preciso pedir para que o Espírito Santo me sonde, assim como Davi fala: sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Então, amados, precisamos também pedir para que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Porque quando ele fala da couraça da justiça, eu preciso pedir para que o Senhor veja se eu tenho algum ressentimento, alguma mágoa, algum apego ao passado, se eu preciso pedir perdão para alguém, se eu preciso liberar perdão para alguém. Porque, queridos, se eu tenho uma pequena brecha, o inimigo, essa pequena brecha é o suficiente para ele me destruir. E eu preciso fechar com as brechas. Mais uma vez, voltando um pouquinho, bem rapidamente. Perdão, queridos, não tem a ver com sentimento. Perdão tem a ver com obediência a Deus. Eu não libero perdão, eu não peço perdão por
sentimento, eu não tenho que sentir para fazer, eu preciso obedecer. Eu faço porque eu obedeço, e o Senhor vem depois e me cura, e limpa, e me transforma, e torna aquela ferida apenas numa cicatriz, para que eu possa lembrar: isso aqui o Senhor me curou, isso aqui o Senhor operou. Entendeu, amados? Então continuemos aqui. E aí Davi, cheio de ousadia e da presença do Espírito Santo que habitava naquele rapaz, ele diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os seus animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então sabemos que ele pega e atira uma pedra, e essa pedra arremessada no meio da testa desse filisteu, Deus faz com que essa pedra ela seja tão cravada de tal modo que ele morre e ele cai no chão. Aleluia! E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Aleluia! E Davi correu, pôs os pés sobre eles e desembainhou a espada do filisteu. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Amados, esse é o Deus a quem nós servimos. Se Ele tem te treinado as tuas mãos nessas pequenas batalhas, é porque Ele quer te dar uma grande vitória. Que você não recue, que você não fuja, que você não tenha medo, que você não fique abatido, mas que você tome posse da palavra de Deus, que você tome posse das promessas de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos e por aqueles a quem você tem orado e clamado, porque são estes que vão se tornar um grande testemunho. São essas experiências que você vai trazer à memória. Quantas experiências o Senhor já tem permitido você vivenciar? Quantas vitórias o Senhor já te deu? Traga à memória o que te dá esperança. Lembre o Deus Todo-Poderoso a quem você serve. É um Deus que é fiel, é um Deus que é poderoso e que vai fazer infinitamente mais. E saber das promessas, e não só saber, mas crer nas promessas, nos faz avançar e nos faz sim rejeitar as migalhas que vão sendo oferecidas no meio do caminho, para que os nossos olhos continuem fitos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, para que possamos nos manter alicerçados em Cristo, ouvindo as instruções dele todos os dias, para que possamos nos manter firmes sobre as suas promessas e sobre a sua palavra. Então que possamos guardar essa palavra, amados, e tomar posse desse poder maravilhoso que nos foi concedido em nome de Jesus, e que possamos sim lembrar tudo que o Senhor já fez até aqui, e que essa guerra e que essa batalha já foi ganha por Cristo na cruz do Calvário, e que você já é mais que vencedor. Agora, se o inimigo tem tentado te amedrontar, tentado fazer você fugir dessa guerra, tem tentado te abater, permanece, porque grandes são os planos do Senhor. Grande vai ser a vitória dele para ti nesse lugar onde o Senhor te colocou, para a glória dele. Querido Deus, amado Pai, obrigada pela tua palavra de encorajamento, de fortalecimento, de renovo. Eu peço nessa manhã, Pai, por cada irmão, por cada irmã, que em algum momento pudesse estar agora, nesse momento, se sentindo abatido, desanimado, enfraquecido, ou até se sentindo paralisado pelo medo, que agora, Pai, o Teu Espírito Santo esteja visitando, o Teu exército de anjos, o Senhor esteja enviando, para que seja paralisado agora com toda a opressão espiritual sobre a vida dos meus irmãos, sobre todos aqueles que estão ouvindo, para que todo mal agora, Deus, bata em retirada pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque nenhuma guerra pertence a mim, nenhuma guerra pertence a nós, mas toda guerra pertence a Jesus Cristo, e é a Ti que nós entregamos toda a guerra, e já declaramos pelo poder do sangue de Cristo a Tua vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre os nossos relacionamentos, sobre tudo quanto o Senhor tem nos permitido sermos
reprovados para sairmos aprovados, e para que tudo isso se torne um testemunho, para que não seja somente um testemunho, mas nós também possamos receber autoridade sobre essas áreas as quais nós temos passado e temos sido também passados pelos processos para sermos transformados, para que não continuemos os mesmos, mas nos tornemos mulheres e homens maduros espiritualmente na fé, que andam sim pela fé, que andam sim com os olhos fitos em Cristo e que não recuam e que não aceitam as migalhas. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos posicionar para que possamos dizer não a certas rodas, quando o Senhor fala que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, que possamos dizer não aos convites, que possamos dizer não a certas amizades, a certos convites, que possamos dizer não para que os nossos pés não pisem mais em lugares onde antes nos enfraqueciam, onde antes nos distraíam, onde antes eram migalhas, a dizermos não a certas ofertas que o inimigo nos coloca para suprir por vezes uma carência momentânea e que gera feridas maiores na alma. Senhor, que possamos dizer não a todas as ofertas, Pai, mas que possamos dizer sim a Jesus Cristo, que possamos dizer sim às tuas promessas e que possamos nos manter posicionados e firmes e bem alicerçados na rocha inabalável que é o Senhor, porque grandes são os planos que tu tens ao nosso respeito. É infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, e nós já te agradecemos. Que o Senhor esteja renovando as forças, renovando o ânimo, que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais dos meus irmãos, para que possam ver além das circunstâncias e que possam continuar abrindo suas bocas e profetizar, para que todo aquele que está ali enfermo ou doente seja curado, para que todo que está cativo e seja liberto de toda a opressão, de todo o cativeiro, de todo vício, porque sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor completará a tua obra para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós já oramos e nós já nos alegramos pelos milagres que de repente ainda não vemos, mas que já podemos contemplar pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a ti, Senhor.